Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de circuitos de primeira ordem e hoje vamos introduzir o assunto funções de singularidade. Até aqui nós vimos uma definição sobre o que são os circuitos de primeira ordem e vimos dois exemplos de arranjos desse tipo de circuito, que são os circuitos RC e RL sem fonte. Também fizemos alguns exemplos envolvendo esses dois circuitos. Mas agora vamos apresentar as funções de singularidade, que são funções que serão úteis para nossas próximas aulas, nas quais vamos considerar os mesmos circuitos RC e RL, mas agora alimentados por uma fonte externa. Então vamos lá. Uma definição sobre o que são as funções de singularidade. As funções de singularidade, também conhecidas como funções de comutação, são muito úteis na análise de circuitos, pois servem como boas aproximações aos sinais de comutação e também por serem úteis na descrição compacta de alguns fenômenos em circuitos. No caso que estamos estudando, os circuitos RC e RL mediante excitação externa ou interna, as funções de singularidade serão úteis como representação na resposta de circuitos de primeira ordem à aplicação repentina de uma fonte de tensão ou de corrente contínua independente. Então, de novo, a gente vai usar as funções de singularidade como representativos simbólicos de excitações externas aos circuitos RC e RL sem fonte. Então, a partir de agora, vamos considerar as possibilidades de análise em que o circuito RC e RL é energizado a partir de uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente. As três funções de singularidade mais utilizadas na análise de circuitos são degrau unitário, impulso unitário e rampa unitário. Nós vamos trazer abordagens introdutórias sobre as três funções conhecidas. Então, nessa aula, especificamente, vamos tratar sobre o degrau unitário, na próxima sobre o impulso e na outra sobre a rampa. Mas a função que vamos realmente estudar com profundidade e ver a aplicação dela em circuitos RC e RL é a função degrau unitário, vista nessa aula de agora. Então, vamos definir o que é a função degrau unitário. A função degrau unitário, também chamada de U de t, ela depende do tempo t, e ela é 0 para valores negativos de t e 1 para valores positivos de t. Ela literalmente tem um formato de um degrau. Em um determinado momento anterior ao tempo inicial de análise, ela tem valor 0, né? Então U de t ela é 0 para tempo menor que 0, e ela é 1 para tempo maior que 0. Então, em um determinado momento, existe uma certa comutação e essa função adquire um determinado valor. Então, por exemplo, se formos pegar um caso de energização de circuitos, a gente pode imaginar um circuito sendo alimentado, sendo conectado a uma chave que está em aberto e essa chave está conectada a uma fonte. Num tempo anterior ao tempo igual ao tempo igual a 0, essa chave estava aberta. A gente pode dizer que a chave representa uma função degrau unitário, em que ela tem valor de 0, ou seja, um circuito aberto para tempos menores que 0, e a partir de um determinado momento em que a chave fecha, ela tem valor de 1, de forma que, ao ter o valor de 1, o circuito é energizado pela fonte independente que está conectada em série com aquela chave, por exemplo. Isso vai ficar muito mais claro quando formos abordar o conceito da excitação por degrau unitário, especificamente em circuitos elétricos. A função degrau unitário ela é indefinida em tempo igual a 0, que é nesse exato instante em que ela assume valores diferentes, né? Então, para um tempo menor que 0, ela é 0, para um tempo maior que 0, ela é 1. Mas no tempo exato igual a 0, ela tem valor indefinido. Além disso, a função de degrau unitário é adimensional, assim como outras funções matemáticas, como é o exemplo do seno e do cosseno.
Vamos dizer que uma mudança abrupta, por exemplo, um chaveamento, a gente pode entender a função degrau fazendo um paralelo com o chaveamento de circuitos. Digamos que ocorreu uma mudança abrupta em t igual a t0, de forma que esse t0 é um tempo maior do que zero, ao invés de t igual a zero, que foi o caso que estudamos nesse gráfico daqui. Caso a mudança abrupta ocorra em t igual a t0, sendo t0 maior que zero, a função degrau unitário fica dessa forma aqui. A gente simplesmente desloca. Então, à primeira vista, essa equação ela parece um pouco complicada, um pouco abstrata, mas trata-se apenas de um deslocamento de função. Então, ao invés da nossa função degrau começar em t igual a zero, ela vai começar em um tempo t0, de forma que o valor em y, o valor da função degrau unitário no eixo y, também, respectivamente, só assume valor 1 nesse instante t0. Então, por exemplo, no caso de um circuito, eu posso tomar como referência meu tempo como sendo zero, mas eu quero, por exemplo, que a chave de um determinado circuito feche e energize aquele circuito em um tempo maior do que zero, um tempo t0, por exemplo. Então, a função degrau ela ficaria dessa forma daqui. É só uma função, é só uma propriedade da função degrau unitário. E a gente também pode deslocar num tempo mais t0, que seria o contrário do analisado anteriormente, né? A gente pode dizer, por exemplo, que a função degrau unitária será aplicada em um tempo menos t0, que é um tempo anterior ao nosso tempo que estamos tomando como referência. Aqui, a ideia é a mesma. O deslocamento ele só acontece de um lado oposto, né? Nesse caso aqui, ele acontece à esquerda do zero e, nesse caso aqui, à direita do zero. Então, vamos entender um pouco melhor, sair um pouco da abstração e entender qual é a aplicação da função degrau unitária. A gente vai usar a função degrau para representar uma mudança abrupta na tensão ocorrente, como é o caso, por exemplo, da conexão de uma fonte a um circuito RC ou RL sem fonte. Como eu falei, no caso, vamos ver esse exemplo aqui. Por exemplo, uma função V de t, uma fonte independente conectada a um circuito RC através de uma chave, ela tem certa tensão V de t que ela pode ser expressa como V de t igual a zero para um tempo menor que o nosso tempo tomado como referência, ou V0 para um tempo maior que o tempo tomado como referência. Então, por exemplo, nesse caso, uma fonte de tensão independente conectada a um circuito RC, por exemplo, através de uma chave que está em aberto. Caso a chave esteja em aberto, essa tensão ela assume o valor de zero, e quando a chave fechar, em um tempo determinado t0, a tensão imposta pelo circuito vai ser exatamente V0. Em termos da função degrau unitário, a gente teria que V de t ele é V0 vezes a função degrau unitário. O nosso degrau é só a gente enxergar literalmente como se fosse a atuação de uma chave no circuito. Lembrando, né? O t menos t0 é expresso através dessa equação. Para um tempo menor que t0, ele é zero. Então, para um tempo menor que t0, onde a chave está aberta, por exemplo, esse termo vai valer zero. V0 vezes zero é o próprio zero. E a partir do momento que a chave abre, a função degrau, ela tem... A partir do momento que a chave fecha, na verdade, a função degrau unitário ela tem valor de 1. Substituindo 1 aqui, o de t vai ser V0. Só tem duas opções. 0 quando a chave, por exemplo, está em aberto, e V0 quando a chave imediatamente após a chave fechar. Então, né? Note que se fizermos t0 igual a zero, então V de t é simplesmente a tensão degrau V0 vezes o de t, justamente porque aqui, no nosso caso, a gente trabalhou com a questão da função degrau deslocada à direita, né? Mas a gente poderia simplesmente dizer que o nosso tempo de análise é simplesmente zero, ao invés de t0. Mas isso não faz diferença, é só uma questão de propriedade da função degrau unitária. Então, vamos aqui enxergar de forma um pouco mais concreta ainda, né? Como é que a gente representa? Digamos, por exemplo, que existe à esquerda dos terminais A, B de um circuito uma determinada fonte de tensão independente que alimenta aquele circuito.
Não interessa muito o que está à direita dos terminais AB. Poderia, por exemplo, ter um circuito RC em série, né, ou um circuito RL, como foi abordado em aulas anteriores. Mas aqui não estamos necessariamente interessados nisso. Estamos interessados na representação. Então, ao invés, por exemplo, da gente escrever o circuito desenhar o circuito desse formato, levando em conta uma chave que abre e fecha em determinadas posições, em que, por exemplo, imagina que tem um circuito RC aqui, né? Caso a chave esteja nessa posição que está atualmente, o circuito vai se caracterizar como um circuito RC sem fonte. Caso a chave mude de posição e venha para cá, o circuito vai ser um circuito com a fonte em série com resistência e capacitância, por exemplo. Então, ao invés de escrever o circuito dessa forma, simbolicamente, podíamos simplesmente escrever ele dessa forma. Por quê? Porque o U de T, a função degrau unitário, ela representa simbolicamente esses dois arranjos possíveis de chave. Justamente por quê? Porque fica evidente pela imagem da direita que os terminais AB eles são curtos-circuitados para tempo menor que zero e que V igual a V0 aparece nos terminais para T maior que zero, justamente porque a chave vem para essa outra posição. Se a gente for ver, a definição é precisamente a definição dada pelo degrau unitário. Né? Num tempo T menor que zero, a função vale zero, e num tempo maior que zero, a função vale V0. Lembrando que o de T ele só assume esses dois valores, 0 ou 1. É uma forma simbólica de apresentar a energização de um circuito. Né? E a gente pode fazer a mesma analogia para o caso de fonte de corrente. Uma fonte de corrente I0 vezes U de T, a função degrau, é mostrada à esquerda, enquanto seu circuito equivalente se encontra à direita. Isso daqui é a mesma coisa que isso. De novo, a função degrau ela só substitui esse comportamento aqui. É uma forma mais limpa de escrever o circuito. E aí, note que para T menor que zero existe um circuito aberto e que I igual a I0 flui no circuito para tempo maior que zero. Justamente porque a função degrau unitário ela só assume dois valores, ou zero ou o valor I0 no caso da fonte de corrente e V0 no caso da fonte de tensão. Então, dito isso, a gente termina a aula sobre o degrau unitário e na próxima aula vamos ver a segunda função de singularidade, que é a função impulso unitário.